Eu nunca pensei que viveria para ver o dia em que meu próprio filho levantaria a mão contra mim. O som daquele tapa ainda ecoa na minha mente. 3 semanas depois, como um sino de igreja que não para de badalar. Mas o que dói mais do que a ardência no meu rosto é o olhar nos olhos dele. Os mesmos olhos que eu beijava para dar boa noite. Os mesmos olhos que se iluminavam quando eu entrava no quarto dele depois de um pesadelo. Meu nome é Laura, e eu tenho 67 anos. Enterrei 2 maridos, criei 3 filhos praticamente sozinha e sobrevivi a mais dores do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o momento em que meu filho me olhou como se eu fosse uma estranha que não tinha o direito de existir no mundo dele. Tudo começou há 3 meses, quando vi algo que não deveria ter visto. Minha nora, Juliana, estava grávida de 5 meses do primeiro filho deles, brilhando com aquele esplendor especial que as futuras mães têm, completamente alheia ao fato de que seu marido já estava planejando repetir o mesmo padrão que destruiu meu primeiro casamento 35 anos atrás. Eu estava visitando a casa deles em uma manhã de sábado, levando uma canja de galinha caseira, porque Juliana vinha sofrendo com os enjoos matinais. Entrei com a chave reserva que eles haviam me dado, algo que agora parece ter acontecido em outra vida, quando eu ainda era bem-vinda na casa deles. Miguel estava em seu escritório, com a porta entreaberta, falando ao telefone em um tom baixo que imediatamente me chamou a atenção. "Ela não precisa saber", dizia ele, com aquela entonação particular que os homens usam quando se acham muito espertos. "A Juliana já está emotiva o suficiente com a gravidez. Isso é só temporário, de qualquer forma. Assim que o bebê nascer, tudo vai se acalmar." Fiquei parada no corredor, minhas mãos tremendo ao redor da vasilha de sopa, enquanto ouvia meu filho discutir seu caso com alguém do outro lado da linha. O nome da mulher era Jéssica. Ela trabalhava no escritório dele. Eles estavam se encontrando há 4 meses, mais tempo do que Juliana sequer sabia que estava grávida. As conversas que se seguiram nas semanas seguintes pintaram um quadro que eu reconhecia muito bem: almoços secretos, viagens de negócios de fim de semana que coincidiam perfeitamente com as visitas de Juliana à sua mãe, recibos de hotel escondidos no carro, a mesma coreografia cuidadosa de engano que meu primeiro marido havia executado com precisão cirúrgica até o dia em que o encontrei em nossa cama com minha irmã. Eu observava Juliana planejando o quarto do bebê com tanta alegria, escolhendo roupinhas minúsculas e lendo livros sobre gravidez até tarde da noite, confiando completamente no homem que a estava traindo sistematicamente. Ela me lembrava tanto de mim mesma naquela idade. Esperançosa, dedicada, acreditando que o amor poderia conquistar qualquer coisa se você apenas se esforçasse o suficiente. Por 2 meses, não disse nada. Eu dizia a mim mesma que não era da minha conta, que talvez eu estivesse errada, que talvez houvesse alguma explicação que eu não conseguia ver. Mas cada almoço de domingo se tornou uma tortura, assistindo Juliana acariciar sua barriga crescente, enquanto discutia nomes de bebês com o homem que já estava planejando destruir seu mundo. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos trabalhando para chegar aos 1000 inscritos, e isso realmente ajuda nosso trabalho. E comente para nos dizer de que cidade você está assistindo. O ponto de ruptura veio em uma tarde de terça-feira, quando Juliana me ligou, chorando porque Miguel havia perdido outra consulta médica. Ela estava começando a sentir que algo estava errado, mas não conseguia identificar o quê. A confusão em sua voz, a maneira como ela continuava inventando desculpas para ele, era como ouvir minha própria voz de décadas atrás. "Laura", ela sussurrou ao telefone, "você acha que estou pedindo demais? O Miguel diz que estou sendo grudenta, mas eu só pensei, com o bebê chegando, pensei que estaríamos mais próximos." Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na minha cama vazia, olhando para o teto, lembrando como foi estar grávida e sozinha sem nem mesmo saber. Lembrei-me do frio na barriga que sentia toda vez que meu primeiro marido chegava tarde, da maneira como eu me culpava por sua distância, do jeito que me convenci de que estava imaginando problemas que não existiam.
Pensei no meu neto ou neta, crescendo no ventre de Juliana, inocente e sem saber que seu pai já estava se preparando para abandoná-los antes mesmo de darem o primeiro suspiro. Pensei no ciclo se repetindo. Outra geração prejudicada por segredos, mentiras e a covardia de pessoas que escolhem a traição em vez da honestidade. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que me custaria tudo o que eu achava que ainda tinha. Liguei para Juliana e a convidei para tomar um café. Apenas nós duas, de mulher para mulher, de mãe para futura mãe. Eu não tinha ideia de que aquela simples conversa levaria a mão do meu filho no meu rosto, e a 3 semanas de um silêncio que parece a própria morte. Eu não tinha ideia de que tentar proteger minha família resultaria em eles me tratando como se eu fosse a inimiga. Mas eu também não tinha ideia de quanta força eu ainda tinha, enterrada sob anos guardando os segredos de outras pessoas. Às vezes, as pessoas que mais te amam são as que te machucam mais profundamente. E às vezes, a verdade é a única arma que resta contra um mundo que parece determinado a te manter em silêncio. A cafeteria onde encontrei Juliana naquela manhã fatídica era o mesmo lugar onde eu costumava levar Miguel quando ele tinha 7 anos, pedindo para ele um chocolate quente enquanto eu tomava meu café e o ouvia falar sobre seus sonhos de se tornar um super-herói. Ele ia salvar todo mundo, dizia. Proteger os inocentes. Lutar contra os vilões. Fico me perguntando quando ele decidiu se tornar um deles. Juliana chegou 15 minutos atrasada, desculpando-se profusamente como sempre fazia, com a mão repousando instintivamente sobre a barriga redonda. Ela parecia cansada. O tipo de exaustão que vem de carregar mais do que apenas um bebê. Ela carregava a dúvida, a confusão, o peso de amar alguém que estava lentamente se afastando. Que bom que você me ligou, disse ela, acomodando-se na cadeira à minha frente. Tenho me sentido tão isolada ultimamente. O Miguel tem trabalhado até tarde, e quando está em casa ele parece distante. Eu observei seu rosto enquanto ela falava, vendo a mim mesma aos 28 anos, inventando desculpas para um homem que já planejava sua fuga. O mesmo sorriso esperançoso que não alcançava os olhos. A mesma maneira de minimizar seus próprios instintos para não parecer exigente ou irracional. Juliana, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Há algo que você precisa saber sobre o Miguel. As palavras saíram devagar, com cuidado. Contei a ela sobre a conversa telefônica que eu tinha ouvido. Sobre a mulher chamada Jéssica. Sobre os recibos de hotel, as mentiras e o padrão que eu reconhecia porque eu mesma o havia vivido. Vi a cor sumir de seu rosto. Vi sua mão se mover protetoramente sobre a barriga, como se pudesse proteger seu filho ainda não nascido da verdade. Não, ela sussurrou balançando a cabeça. Não, você deve ter entendido mal. O Miguel nunca... Ele está animado com o bebê. Ele fala sobre ser pai o tempo todo. Mas mesmo enquanto protestava, eu podia ver o reconhecimento surgindo em seus olhos. As peças estavam se encaixando. Todas aquelas ausências inexplicadas. As ligações que ele atendia em particular. A maneira como ele vinha se afastando justamente quando ela mais precisava dele. Estou te contando isso porque amo vocês dois. Eu disse, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a dela que tremia. Porque não quero que você passe anos se perguntando se está louca. Anos se culpando por problemas que não criou. E porque esse bebê merece coisa melhor. Juliana puxou a mão como se eu a tivesse queimado. Você está errada, disse ela. Mas sua voz não tinha convicção. O Miguel não é assim. Ele não faria isso com a gente. 2 dias depois, Miguel me ligou. Não para me agradecer por cuidar de sua família. Não para reconhecer que talvez sua mãe soubesse algo sobre identificar os sinais de um homem que estava desligado do casamento. Não. Ele ligou para gritar comigo por me intrometer em sua vida. Como você ousa envenenar a Juliana contra mim? Ele gritou ao telefone, a voz cheia de uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Como você ousa espalhar mentiras sobre seu próprio filho? Não são mentiras, Miguel. Eu disse baixinho. E você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, fique longe de nós, mãe. É sério.
Não ligue, não nos visite, não entre em contato com a Juliana. Você já causou estrago suficiente. A linha ficou muda, me deixando encarando o telefone na minha mão como se fosse um objeto estranho. Em 67 anos de vida, com tudo o que enfrentei e superei, eu nunca havia me sentido tão completamente rejeitada por alguém a quem dei tudo para proteger. Mas era apenas o começo. Nas semanas seguintes, os muros que Miguel construiu ao redor de sua família se estenderam a todos os outros que eram importantes para mim. Minha filha Sara, que morava em outro estado, bem longe, começou a demorar mais para retornar minhas ligações. Quando finalmente ligava de volta, sua voz era tensa, cuidadosa. Mãe, o Miguel me contou o que aconteceu, disse ela. Talvez você devesse ter cuidado da sua própria vida. A Juliana é uma mulher adulta. Ela sabe cuidar do próprio casamento. Sara, você não entende. Eu entendo que você acusou seu filho de traição com base em uma conversa que pode ter ouvido errado. Isso é bem sério, mãe. Ouvido errado. Como se 35 anos de casamento e 2 décadas como mãe solteira não tivessem me ensinado a reconhecer o som de um homem inventando desculpas para a traição. Como se minha própria experiência não significasse nada. Como se minha sabedoria fosse apenas um delírio paranoico. Meu filho mais novo, Davi, foi mais gentil, mas igualmente distante. Mãe, acho que você teve boa intenção, mas às vezes é melhor deixar as pessoas resolverem as coisas sozinhas. O Miguel está muito magoado. Talvez você devesse pedir desculpas. Pedir desculpas. Por tentar proteger uma mulher grávida da mesma devastação que quase me destruiu. Por dizer a verdade em vez de manter mentiras confortáveis. Por ser uma mãe que se recusou a ver a história se repetir em silêncio. O isolamento não veio apenas dos meus filhos. As notícias correm rápido em comunidades pequenas, especialmente quando envolvem drama familiar. No supermercado, minha vizinha Dona Marlene, que me conhecia há 15 anos, de repente achou a seção de hortifruti fascinante quando me viu aproximando. A mulher que geralmente acenava de seu jardim quando eu pegava a correspondência, agora entrava correndo sempre que meu carro parava na garagem. Pior ainda eram aqueles que falavam comigo. Os olhares de soslaio, as perguntas cuidadosas destinadas a extrair fofoca em vez de oferecer apoio. Como vão as coisas com a família, Laura? Perguntavam com falsa preocupação, esperando por detalhes que pudessem compartilhar no café com seus próprios amigos. Comecei a entender como você pode se tornar rapidamente a vilã em sua própria história. Como as pessoas facilmente ficam do lado do jovem charmoso, em vez da mulher mais velha que ousa dizer verdades desconfortáveis. Como o mensageiro é culpado quando a mensagem perturba as suposições confortáveis de todos sobre quem merece proteção e quem merece silêncio. Juliana parou de atender minhas ligações completamente. Nas poucas vezes que passei de carro em frente à casa deles, pude ver o carro dela na garagem, mas ela nunca respondeu às minhas batidas na porta. Deixei compras na soleira da porta deles 2 vezes. Ingredientes para as refeições que eu sabia que ela amava. Coisas para ajudar com o enjoo que a impedia de comer. Nas 2 vezes, as sacolas ficaram intocadas até o dia do lixo. Miguel trocou as fechaduras. Descobri isso quando tentei usar minha chave reserva durante o que pensei ser uma emergência. Eu tinha visto uma ambulância na rua deles e entrei em pânico, pensando que algo havia acontecido com Juliana ou o bebê. Parada na varanda da frente, tentando freneticamente uma chave que não servia mais, percebi que havia sido oficialmente exilada da família que passei toda a minha vida adulta construindo e protegendo. Naquela noite, sentada sozinha em minha casa, com apenas a televisão como companhia, entendi o que significava ser invisível em sua própria história. Ter seus motivos questionados, seu amor rejeitado, sua experiência desvalorizada, como se não significasse nada. Ser pintada como a perturbadora da paz, em vez da guardiã da verdade. Mais tarde da noite, enquanto eu estava acordada olhando para o teto, ouvi algo que gelou meu sangue. Através das paredes finas que separavam nossas propriedades, eu podia ouvir Juliana chorando. Soluços profundos e desolados que atravessavam a escuridão entre nossas casas.
o som de uma mulher que descobrira que a verdade que tanto tentara negar era pior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. E eu soube, com a terrível certeza que vem da experiência de vida, que tudo estava prestes a piorar muito antes de melhorar. 3 semanas depois de ouvir os choros de Juliana na escuridão, cometi o que se tornaria o maior erro de toda essa provação. Decidi tentar mais uma vez falar com meu filho, fazê-lo entender que tudo o que eu fiz veio do amor, não da malícia. Eu deveria saber. Deveria ter reconhecido que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas com boas intenções. Era o aniversário de Miguel, o 32º. Por 31 anos, eu nunca perdi a comemoração deste dia com ele. Quando ele era pequeno, eu fazia festas temáticas elaboradas com bolos caseiros em formato de dinossauros ou carros de corrida. À medida que ele crescia, tornaram-se jantares em família, cuidadosamente planejados com suas comidas favoritas e as pessoas que mais importavam para ele. Mesmo durante seus anos de faculdade, quando o dinheiro era curto e eu trabalhava em 2 empregos, eu sempre encontrava uma maneira de tornar seu aniversário especial. Este ano, não fui convidada. Descobri sobre a festa através de Sara, que mencionou casualmente durante uma de nossas conversas telefônicas cada vez mais estranhas. Ah, preciso sair mais cedo na sexta. Vou pegar um voo para o jantar de aniversário do Miguel. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eles estavam todos se reunindo. Sara vindo de Salvador, Davi subindo da capital, os pais de Juliana vindo do Guarujá. Todos, exceto a mulher que o havia dado à luz. Passei a noite de quinta-feira fazendo o bolo favorito dele. Bolo Prestígio, a mesma receita que minha mãe me ensinou quando Miguel tinha 5 anos e o declarou o melhor bolo do universo. Minhas mãos se moviam automaticamente pelos gestos familiares. Bater a manteiga com o açúcar, incorporar o coco e o chocolate. Espalhar a cobertura com a mesma técnica cuidadosa que aperfeiçoei ao longo de décadas de aniversários. O bolo ficou na bancada da minha cozinha naquela manhã de sexta-feira, perfeitamente coberto, com as velas prontas para serem colocadas. Fiquei olhando para ele por 1 hora, debatendo se aparecer sem ser convidada seria um ato de amor ou um ato de desespero. No final, o amor venceu, ou o que eu pensei que era amor. Cheguei à casa deles às 6h30, com o bolo na mão, usando o vestido azul que Miguel sempre disse que ficava bonito em mim. Pela janela da frente, eu podia ver o brilho quente da sala de jantar, ouvir os sons de risadas e conversas que deveriam incluir minha voz. Por um momento, fiquei paralisada na calçada, lembrando de todas as vezes que percorri aquele mesmo caminho, carregando bolos de aniversário, presentes de Natal e almoços de domingo. Juliana atendeu a porta, seu rosto empalidecendo ao me ver ali. A barriga dela estava bem aparente agora, redonda e proeminente sob um vestido de maternidade que eu não reconheci. Ela parecia mais saudável do que semanas atrás, mas havia algo diferente em seus olhos, uma dureza que não existia antes. "Laura", disse ela sem abrir a porta de tela. "O que você está fazendo aqui?" "É o aniversário do Miguel", eu disse, erguendo o bolo como uma oferenda de paz. Eu pensei, fiz o favorito dele. Bolo Prestígio, a receita que ele adora desde criança. Atrás de Juliana, pude ver movimento no corredor. Miguel apareceu, e a expressão em seu rosto quando me viu foi algo que levarei para o túmulo. Não era raiva desta vez. Isso talvez fosse mais fácil de suportar. Era nojo. Puro e absoluto nojo. Como se eu fosse algo desagradável que ele encontrou na sola do sapato. "Eu te disse para ficar longe", disse ele, sua voz chegando claramente até onde seus irmãos e sogros estavam sentados à mesa de jantar. "Eu te disse para não entrar em contato conosco." "Miguel, por favor", eu disse, minha voz falhando apesar dos meus esforços para me manter forte. "É seu aniversário. Eu sou sua mãe. Eu só queria..." "Você queria o quê? Arruinar outro momento em família? Espalhar mais mentiras? Deixar a Juliana chateada de novo, bem quando ela finalmente está começando a se sentir melhor?" As palavras doeram porque continham verdade suficiente para serem devastadoras. Juliana parecia melhor.
O que quer que a estivesse perturbando semanas atrás parecia ter se resolvido. Talvez eu estivesse errada. Talvez o que eu ouvi tivesse sido inocente, afinal. Talvez eu fosse realmente apenas uma velha amarga projetando minha própria história dolorosa em seu casamento feliz. Eu trouxe bolo. Eu disse fracamente, ciente de quão patética eu soava. Nós já temos bolo, disse Juliana, sua voz mais suave que a de Miguel, mas não menos final. Minha mãe fez um. Nós não precisamos do seu. De dentro da casa, ouvi a voz de Davi. Mãe, é a vovó Laura? Meu coração se animou por um instante, pensando que talvez um dos meus filhos me convidasse para entrar, que se lembrasse de que eu pertencia àquele lugar também. Não! Miguel gritou de volta sem tirar os olhos de mim. Não é ninguém. Apenas alguém no endereço errado. Ninguém. Aquela única palavra me atingiu mais forte do que o tapa semanas antes. Ninguém. Depois de 32 anos de febres noturnas, joelhos ralados, ajuda com a lição de casa, pagamento da faculdade e incontáveis sacrifícios que moldaram cada decisão da minha vida adulta, eu havia me tornado ninguém. Fiquei ali pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas segundos, segurando um bolo que de repente parecia impossivelmente pesado em meus braços. Pela janela, eu podia ver a silhueta de Sara na mesa de jantar, de costas deliberadamente viradas para a porta da frente. Eu podia ver Davi se mexendo desconfortavelmente, provavelmente se perguntando o que estava acontecendo, mas não curioso o suficiente para vir ver por si mesmo. Por favor, apenas vá embora, disse Juliana. E havia algo quase como pena em sua voz, o que de alguma forma tornou tudo pior. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Miguel se aproximou da porta de tela, sua voz baixando para um sussurro que era de alguma forma mais ameaçador do que um grito teria sido. Se você aparecer aqui sem ser convidada de novo, eu vou chamar a polícia. Você me entendeu? Eu peço uma medida protetiva. Vou garantir que você não possa chegar a menos de 100 metros da minha família. Minha família. Não nossa família. A família dele. Eu havia sido oficialmente removida do grupo de pessoas que importavam para ele. Virei-me e voltei para o meu carro, ainda carregando o bolo, minhas pernas parecendo que poderiam ceder a qualquer momento. Atrás de mim, ouvi a porta da frente se fechar com um baque final. Ouvi os sons da celebração recomeçarem como se eu nunca tivesse estado ali. Como se minha presença não tivesse sido nada mais do que uma breve e desagradável interrupção em sua noite perfeita. Sentei-me no meu carro por 10 minutos, olhando para o bolo no banco do passageiro, antes de perceber que estava chorando. Não as lágrimas suaves da tristeza, mas os soluços ásperos e feios de alguém cujo mundo acabara de desmoronar completamente. Cada memória de aniversário que eu guardava, cada momento de orgulho que senti ao ver meu filho se tornar um homem, cada sacrifício que fiz para lhe dar a vida que ele merecia, tudo isso havia sido reduzido a este momento de rejeição completa. Quando finalmente dirigi para casa, joguei o bolo no lixo sem cortar uma única fatia. Mais tarde da noite, me vi pegando-o de volta, sentada à mesa da minha cozinha comendo o bolo favorito de Miguel sozinha no escuro, sentindo o gosto de 32 anos de amor que aparentemente não significavam nada. Na manhã seguinte, acordei e encontrei meu jardim da frente decorado com papel higiênico e ovos respingados nas minhas janelas. Crianças da vizinhança, provavelmente amigos de adolescentes que ouviram fofocas sobre a velha louca que tentou destruir um casamento. A mensagem era clara. Até as crianças desta comunidade sabiam que eu era a vilã agora. Limpei tudo sozinha, esfregando o ovo do vidro enquanto meu vizinho de 70 anos, seu Roberto, observava de sua varanda sem oferecer ajuda. Quando acenei para ele, o mesmo gesto amigável que fazia todas as manhãs há 10 anos, ele desviou o olhar e entrou em casa. Naquela tarde, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Pare de tentar destruir nossa família. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Você vai se arrepender se não recuar. Fiquei olhando para aquela mensagem por horas, imaginando quem a havia enviado e a que segredos se referiam. Porque se havia uma coisa que aprendi em 67 anos de vida,
É que quando as pessoas te mandam ficar quieta, geralmente significa que você está mais perto da verdade do que elas gostariam. A mensagem anônima me assombrou por dias, mas foi o que aconteceu na terça-feira seguinte que quase quebrou o que restava do meu espírito. Eu estava no supermercado, o mesmo onde fiz compras para minha família por mais de 2 décadas, quando vi Juliana na seção de hortifruti, sua barriga agora inconfundivelmente proeminente aos 7 meses de gravidez. Meu coração deu um salto, apesar de tudo. Ela parecia saudável, até radiante, selecionando maçãs cuidadosamente com a atenção metódica que as mulheres grávidas dão a tudo o que colocam em seus corpos. Por um momento, esqueci a rejeição, a raiva, as coisas terríveis que foram ditas. Tudo o que vi foi a esposa do meu filho, carregando meu neto, alguém que eu amava como minha própria filha. Aproximei-me devagar, cautelosamente, como quem se aproxima de um animal ferido que pode aceitar ajuda ou morder. Juliana, eu disse suavemente quando estava perto o suficiente para que ela não pudesse fingir não me ver. Ela olhou para cima e, por um segundo, vi algo passar por seu rosto. Não exatamente calor, mas também não a rejeição fria a que eu me acostumara. Algo mais complicado. Algo que parecia quase... culpa? Laura, disse ela, olhando ao redor como se estivesse verificando quem poderia estar nos observando. Como você está? Estou indo, eu disse, embora nós duas soubéssemos que era mentira. Minha aparência estava péssima e eu sabia disso. Eu havia perdido um peso que não podia me dar ao luxo de perder, e as noites sem dormir haviam esculpido olheiras sob meus olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Como você está se sentindo? Como está o bebê? Por um momento, sua mão se moveu instintivamente para a barriga e ela quase sorriu, crescendo forte, agitado. O médico diz que está tudo perfeito. Fico tão feliz, eu disse. E eu disse isso com cada fibra do meu ser. Juliana, eu sei que as coisas estão complicadas entre nós, mas quero que saiba que eu amo você. Vocês dois. E se algum dia precisar de alguma coisa... Laura, não. A voz dela era baixa, mas firme. Por favor, não torne isso mais difícil do que já está. Mais difícil do que o quê? Perguntei, confusa com a dor em sua voz. Ela desviou o olhar, concentrando-se intensamente nas maçãs em suas mãos. O Miguel disse que você tem ligado para casa, passado de carro, que você atirou pedras em nossas janelas na semana passada. As palavras me atingiram como um golpe físico. O quê? Juliana, não. Eu não ligo desde o aniversário dele. Não passei de carro pela sua casa. E eu nunca atiraria nada em suas janelas. Por que você pensaria que eu faria algo assim? Mas, mesmo enquanto eu protestava, pude ver a dúvida surgindo em sua expressão. O Miguel me mostrou a filmagem da câmera de segurança do nosso vizinho. Ele disse que era você. Não era eu disse, minha voz subindo um pouco antes de me controlar e baixá-la novamente. Juliana, eu juro por Deus não era eu. Não estive perto da sua casa desde aquela noite. Eu não mentiria para você sobre isso. Ela estudou meu rosto por um longo momento e pude vê-la hesitando. Mas então, outra voz cortou nossa conversa como uma faca. Juliana, o que você está fazendo aqui? Miguel apareceu no final do corredor de hortifruti. E a transformação no comportamento de Juliana foi imediata e desoladora. Seus ombros ficaram tensos, seu rosto empalideceu e ela se afastou de mim como se eu fosse radioativa. Eu só estava fazendo compras, disse ela rapidamente. A Laura ela já estava de saída. Os olhos de Miguel se fixaram nos meus com uma intensidade que me deu arrepios. Mãe, o que eu te disse sobre ficar longe de nós? Miguel, eu não a estava incomodando. Nós apenas nos encontramos por acaso. Eu estava sendo educada. Educada? Sua voz estava ficando mais alta, atraindo olhares de outros clientes. É assim que você chama assediar minha esposa grávida? Nos seguir pela cidade? Vandalizar nossa propriedade? Eu nunca vandalizei nada, eu disse, mas minha voz soou fraca, até para meus próprios ouvidos. Miguel, você me conhece. Você sabe que eu não te conheço mais, disse ele, e o nojo em sua voz era inconfundível.
A mãe que eu pensei que conhecia não teria tentado destruir meu casamento com base em mentiras. A mãe que eu pensei que conhecia não teria perturbado minha esposa grávida. A mãe que eu pensei que conhecia não estaria nos perseguindo. Eu não estou perseguindo vocês, sussurrei, ciente de que estávamos atraindo uma multidão. Outros clientes haviam parado de fingir examinar os produtos e estavam assistindo abertamente nosso drama familiar se desenrolar no corredor 3. Então explique a filmagem da segurança, disse Miguel. Explique por que alguém que se parece exatamente com você estava atirando pedras em nossa casa às 2 da manhã na última terça-feira. Eu o encarei, genuinamente perplexa. Miguel, eu estava em casa na noite de terça. Estava assistindo a filmes antigos e adormeci no sofá. Não cheguei perto da sua casa desde o seu aniversário. Eu juro. Mas eu podia ver que ele não acreditava em mim. Pior, eu podia ver que Juliana também não acreditava em mim. Eles tinham filmagens de segurança. Tinham provas. E aqui estava eu, a mulher que já havia sido rotulada de mentirosa e encrenqueira, pedindo que acreditassem na minha palavra em vez de uma prova em vídeo. Fique longe de nós, disse Miguel, sua voz ecoando claramente pela seção de hortifruti. Fique longe da minha esposa, fique longe da minha casa, fique longe da minha família. Se eu te vir perto da Juliana de novo, eu chamo a polícia. Ele pegou o braço de Juliana e a guiou para longe, deixando-me parada sozinha entre as maçãs e laranjas enquanto estranhos me encaravam e sussurravam. Ouvi fragmentos de suas conversas enquanto eu estava ali, paralisada de humilhação. Nunca vi nada igual. Assediar o próprio filho. Coitada da moça grávida. Algumas pessoas simplesmente não conseguem superar. Abandonei meu carrinho de compras e saí da loja, minhas bochechas queimando de vergonha. No estacionamento, sentei-me no meu carro e tentei entender o que tinha acabado de acontecer. Alguém que se parecia comigo tinha atirado pedras na casa deles? Alguém estava se passando por mim, fazendo-me parecer ainda pior do que eu já parecia? Ou eu estava enlouquecendo? O estresse e o isolamento finalmente me levaram a fazer coisas das quais não me lembrava? Eu estava me tornando a velha instável que todos eles pareciam pensar que eu era? Naquela noite, sentei-me à mesa da minha cozinha com álbuns de fotos espalhados ao meu redor como peças de um quebra-cabeça que eu não conseguia resolver. Fotos dos primeiros passos de Miguel, sua formatura, seu dia de casamento. Fotos de natais em família, festas de aniversário e almoços de domingo quando éramos todos felizes e inteiros. Fotos de Juliana em seu chá de bebê, radiante de alegria, com a mão na minha enquanto ríamos de algo que eu não conseguia lembrar. Quando tudo deu tão errado? Quando me tornei a vilã na vida dessas pessoas em vez da mulher que sacrificou tudo para protegê-las? Encontrei-me olhando para uma foto em particular. Miguel aos 8 anos, com os braços em volta do meu pescoço depois que eu o surpreendi, buscando-o mais cedo na escola para tomar sorvete. O amor puro em seus olhos, a confiança absoluta de que sua mãe sempre estaria lá por ele. Sempre escolheria sua felicidade em vez de seu próprio conforto. Aquele menino havia desaparecido. O homem que me olhou hoje no supermercado era um estranho com o rosto do meu filho, capaz de crueldades que aquela criança jamais poderia ter imaginado. Fechei os álbuns de fotos e caminhei para o meu quarto, onde guardava a única coisa que nunca mostrei a ninguém. A única prova que poderia explicar tudo, justificar tudo. Talvez até salvar o que restava do meu relacionamento com meus filhos. Mas usá-la destruiria outras pessoas. Pessoas inocentes que já haviam sofrido o suficiente. Pessoas que confiavam em mim para guardar seus segredos da mesma forma que eu guardei os meus por tantos anos. Tirei o envelope pardo da gaveta da minha cômoda e o segurei em minhas mãos, sentindo o peso de 35 anos de silêncio. Dentro havia documentos, fotografias, extratos bancários, provas de coisas que mudariam a forma como meus filhos viam seu pai, sua infância, toda a sua compreensão de quem eles realmente eram. Eu os protegi dessa verdade por toda a vida deles, mas talvez a proteção tenha sido um erro. Talvez as mentiras que contei para poupar seus sentimentos apenas tenham criado espaço para que novas mentiras florescessem. Coloquei o envelope na minha mesa de cabeceira e fiquei olhando para ele até o amanhecer, sabendo que, uma vez que o abrisse, não haveria volta.
Todos finalmente entenderiam por que eu reconheci os sinais da traição de Miguel tão rapidamente, por que eu estava tão desesperada para avisar Juliana. Mas eles também descobririam que o pai que amaram e pelo qual choraram por 15 anos também era um estranho. Eles descobririam que suas memórias de infância foram construídas sobre alicerces de engano e traição. Eles descobririam que eu guardava segredos que faziam o caso de Miguel parecer uma pequena indiscrição. Quando o sol nasceu do lado de fora da janela do meu quarto, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais ficar quieta. Eu não ia proteger pessoas que não me mostraram nada, além de crueldade. Eu não ia carregar os segredos de outras pessoas, enquanto elas destruíam minha reputação e meus relacionamentos. Mas eu ainda tinha algo de que eles haviam se esquecido. Algo que os faria entender que sua mãe não era louca, vingativa ou instável. Algo que provaria que eu estava dizendo a verdade o tempo todo. Por 3 dias, carreguei aquele envelope pardo comigo para todos os lugares. Para os correios, para a farmácia, até para a lanchonete pequena onde comecei a tomar café da manhã sozinha, porque cozinhar para uma pessoa só parecia demais com admitir a derrota. O envelope ficava ao lado da minha xícara de café como uma arma carregada, pesado com possibilidades que eu não tinha certeza se era corajosa o suficiente para liberar. Foi na manhã de quinta-feira que finalmente entendi que não estava enlouquecendo. Eu estava sentada perto da janela da frente, tomando café e observando o bairro acordar, quando a vi. Uma mulher da minha idade, com o mesmo cabelo grisalho, a mesma constituição física, usando um casaco notavelmente semelhante a um que eu possuía. Ela estava passando pela minha casa, andando com propósito, mas algo em seu jeito de andar parecia errado. Muito deliberado, muito performático. Peguei meus binóculos, aqueles que uso para observar pássaros, e foquei em sua figura se afastando. Quando ela virou na esquina, vislumbrei seu perfil, e meu sangue gelou. Não era eu, mas poderia ser, à distância. Alguém vinha estudando cuidadosamente minha aparência, meus trejeitos, minhas escolhas de roupas. Alguém queria que minha família pensasse que eu estava perdendo a cabeça. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há semanas. Entrei no meu carro e dirigi propositalmente pela cidade, mas não para espionar minha família. Em vez disso, fui à biblioteca municipal e passei 3 horas pesquisando registros públicos, escrituras de imóveis e artigos de jornais arquivados. Informações que eram públicas há décadas, mas que eu nunca tinha pensado em conectar antes. As peças que surgiram pintaram um quadro que eu deveria ter visto anos atrás. Jéssica, a mulher com quem Miguel supostamente estava tendo um caso, não era apenas uma colega de trabalho. Ela era filha de Ricardo Medeiros, o homem que comprou a construtora da nossa família depois que meu primeiro marido morreu. A mesma empresa que havia falido misteriosamente apenas 6 meses após a venda, deixando dezenas de funcionários sem as aposentadorias que lhes haviam sido prometidas. Mais interessante ainda, Jéssica esteve noiva 3 anos atrás de um homem chamado Tiago Moraes, sem parentesco conosco, apesar do sobrenome, que morreu em um acidente de carro que foi notícia de primeira página devido às circunstâncias incomuns. O carro dele saiu da estrada em uma noite perfeitamente clara, em um trecho da rodovia que ele já havia dirigido centenas de vezes. Sentei-me no estacionamento da biblioteca enquanto o sol se punha, olhando para artigos de jornal fotocopiados e tentando entender o que estava vendo. Padrões de acidentes convenientes e falências de empresas. Padrões de mulheres jovens que se casavam com homens com dinheiro e propriedades apenas para se tornarem viúvas em circunstâncias que levantavam questões, mas nunca exigiam investigações. Meu telefone tocou, me tirando do transe da pesquisa. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia, mas algo me fez atender. Dona Laura? A voz era jovem, feminina, nervosa. Isso vai parecer loucura, mas acho que precisamos conversar. Sobre seu filho Miguel? Sobre Jéssica Medeiros? Sobre coisas que aconteceram há muito tempo. Quem é? Perguntei, embora meu coração já estivesse acelerado de antecipação. Meu nome é Carolina Pontes. Eu trabalho na seguradora. Estive analisando alguns sinistros que... Bem, eles não fazem sentido?
A menos que alguém tenha sido muito bom em fazer acidentes parecerem naturais. Concordamos em nos encontrar na manhã seguinte em uma cafeteria a 3 cidades de distância. Um lugar onde nenhum de nós provavelmente seria reconhecido. Carolina acabou sendo uma mulher pequena, na casa dos 40 anos, com olhos perspicazes e o tipo de comportamento cuidadosamente controlado que sugeria que ela já tinha visto demais e confiava de menos. Sou investigadora de seguros há 12 anos, disse ela sem rodeios, deslizando uma pasta grossa sobre a mesa. Sou especialista em sinistros questionáveis, particularmente apólices de seguro de vida que são pagas em circunstâncias suspeitas. A morte do seu ex-marido, 15 anos atrás, apareceu no nosso sistema quando eu estava cruzando referências de alguns casos recentes. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia documentos que eu nunca tinha visto antes. Papéis do seguro, laudos médicos, fotografias do canteiro de obras onde meu primeiro marido supostamente havia caído para a morte. Mas estes não eram os relatórios higienizados que me foram dados na época. Estes mostravam detalhes que levantavam questões perturbadoras sobre como um operário de construção experiente conseguiu cair de um andaime que ele mesmo havia inspecionado naquela manhã. Havia vestígios de um sedativo no sangue dele, continuou Carolina, observando meu rosto com atenção. Não o suficiente para matá-lo, mas o suficiente para afetar seu equilíbrio, seu tempo de reação. O legista determinou como acidental, porque a quantidade era tão pequena que poderia ser explicada por medicação prescrita. Mas seu marido não estava tomando nenhuma medicação prescrita. Eu encarei o laudo toxicológico, lembrando daquela última manhã. Meu ex-marido, também chamado Davi, estava estranhamente cansado, reclamando de se sentir confuso e sem equilíbrio. Sugeri que ele ficasse em casa, mas ele insistiu que tinha uma reunião importante com potenciais investidores. Investidores que, como se viu, nunca existiram. Tem mais, disse Carolina gentilmente. O noivo anterior de Jéssica Medeiros, Tiago Moraes? O mesmo padrão. Vestígios de sedativos, morte acidental, pagamento do seguro de vida que foi para sua noiva enlutada. E há outros 3 casos em municípios vizinhos nos últimos 7 anos. Todos homens que morreram em acidentes após se casarem ou ficarem noivos de mulheres ligadas aos interesses comerciais da família Medeiros. O café na minha xícara havia esfriado, mas eu não conseguiria engoli-lo de qualquer maneira. Minha garganta parecia que alguém a tinha enchido de areia. Você está me dizendo que a Jéssica matou meu marido? Estou dizendo que há um padrão que merece investigação. E estou dizendo que seu filho pode estar em perigo. Naquela noite, sentei-me à mesa da minha cozinha com a pasta de Carolina espalhada à minha frente, ao lado do envelope pardo que eu vinha carregando por dias. 2 mistérios diferentes que estavam começando a parecer a mesma história contada de ângulos diferentes. Dentro do meu envelope estavam os documentos que descobri 15 anos atrás, mas que nunca mostrei a ninguém. Extratos bancários mostrando grandes depósitos em dinheiro na conta do meu marido, de fontes desconhecidas, fotografias dele com uma mulher que não era eu e, o mais condenatório de tudo, uma carta escrita por ele detalhando seu plano de forjar a própria morte e desaparecer com sua amante assim que o dinheiro do seguro fosse pago. Exceto que alguém garantiu que sua morte falsa se tornasse real. Passei 15 anos protegendo meus filhos do conhecimento de que seu pai era um traidor e um fraudador que planejava abandoná-los. Deixei que o chorassem como um herói que morreu sustentando sua família, em vez de um covarde que planejava roubar seu futuro. Mas agora eu entendia que a mulher naquelas fotografias, a mulher com quem meu marido planejava fugir, era a mãe de Jéssica Medeiros. E o padrão de sedução, fraude de seguros e acidentes convenientes vinha se repetindo por décadas. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto do mesmo número desconhecido que me ameaçou semanas antes. Pare de cavar ou você vai acabar como seu marido. Alguns acidentes são de família. Mas desta vez, em vez de medo, senti algo que não experimentava há meses. Clareza. Não luto. Não confusão. Não a necessidade desesperada de ser compreendida e perdoada. Isso era algo mais nítido, mais limpo. Isso era propósito.
Fui ao meu quarto e peguei uma pequena câmera digital que comprei anos atrás, mas mal usei. Então, sentei-me ao meu computador, o mesmo computador onde aprendi a enviar e-mails e procurar receitas, e comecei a digitar. Não uma carta para meus filhos. Não um apelo por perdão. Não uma explicação de minhas ações. Eu estava escrevendo um relato detalhado de tudo o que descobri, tudo o que observei, tudo o que suspeitava. Nomes, datas, registros financeiros, padrões de comportamento que remontavam a décadas. Eu estava criando um registro que protegeria Miguel, mesmo que eu não pudesse, porque eu finalmente entendi contra o que estava realmente lutando. Não se tratava de um casamento se desfazendo ou de um filho que perdeu a fé em sua mãe. Tratava-se de predadores que operavam à vista de todos por anos, destruindo famílias e matando homens inconvenientes enquanto todos culpavam as vítimas por seu próprio infortúnio. Enquanto eu digitava, senti algo mudando dentro de mim. A mulher derrotada que ficou em um supermercado sendo humilhada pelo próprio filho, se foi. A mãe desesperada que jogou um bolo fora com o coração partido se foi. O que restou foi alguém mais dura, mais inteligente e infinitamente mais perigosa do que qualquer um em minha família jamais imaginou. Alguém que passou 35 anos aprendendo a ser invisível, a observar, a coletar informações enquanto todos presumiam que ela era apenas uma velhinha inofensiva que não entendia as complexidades da vida moderna. Eles estavam prestes a descobrir exatamente o quanto essa velhinha inofensiva realmente entendia. E até onde uma mãe iria para proteger seu filho, mesmo quando esse filho não queria mais sua proteção. Passei a semana seguinte me movendo como um fantasma pela minha própria vida, mas agora era intencional. Onde antes me sentia invisível porque havia sido empurrada para as margens, agora eu me tornava invisível porque a invisibilidade era poder. As pessoas não observam o que não podem ver e certamente não suspeitam do que se recusam a reconhecer. Todas as manhãs, eu dirigia para locais diferentes da cidade. O parque onde as mães jovens levavam seus filhos, a cafeteria onde os empresários realizavam suas reuniões, o banco onde Jéssica Medeiros trabalhava. Eu não estava perseguindo ou assediando ninguém. Eu estava estudando, aprendendo padrões, entendendo rotinas, tornando-me o tipo de observadora que minha família nunca imaginou que eu pudesse ser. Jéssica era bonita daquela maneira polida e profissional que homens da idade de Miguel acham irresistível. 31 anos, segundo o diretório de funcionários que encontrei online, com cabelos loiros cor-de-mel e o tipo de sorriso confiante que sugeria que ela nunca duvidou de sua capacidade de conseguir o que queria. Ela dirigia um carro de luxo que estava bem além do que seu salário de bancária deveria permitir. Usava roupas de grife que falavam de recursos que não apareciam em nenhum registro financeiro público. Mais reveladores eram seus acompanhantes de almoço. 3 vezes naquela semana, eu a observei se encontrar com homens mais velhos em ternos caros que lhe entregavam envelopes sobre as mesas de restaurantes. Transações comerciais que pareciam casuais, mas que pareciam orquestradas. Dinheiro trocando de mãos de maneiras que não deixavam rastros de papel. Comecei a carregar um pequeno caderno, anotando placas de carros, horários e locais, documentando um padrão de comportamento que pintava um quadro que ninguém mais estava procurando. Porque quem suspeitaria que uma funcionária de banco respeitada fizesse parte de algo sinistro? Quem imaginaria que uma jovem planejando se casar com um empreiteiro de sucesso fosse algo além de sorte no amor? Mas eu aprendi a reconhecer predadores. Eles usavam muitos rostos, mas todos tinham os mesmos olhos, calculistas, pacientes, sempre observando a fraqueza que poderiam explorar. Na tarde de quarta-feira, tomei uma decisão que teria aterrorizado a mulher que eu era há 1 mês. Dirigi até o escritório de Miguel, não para confrontá-lo ou implorar por perdão, mas para observá-lo em seu ambiente natural, para ver como ele interagia com Jéssica quando eles pensavam que ninguém importante estava observando. A construtora dele ocupava um pequeno prédio na zona industrial da cidade, cercado por pátios de equipamentos e maquinário que representavam o império que ele construiu do nada. Eu fiquei tão orgulhosa quando ele começou este negócio, contribuí com minhas próprias pequenas economias para ajudá-lo a comprar seu primeiro caminhão.
Agora, eu estava sentada em meu carro do outro lado da rua, me perguntando se estava assistindo a história se repetir da maneira mais terrível possível. O carro de Jéssica já estava no estacionamento quando Miguel chegou à 1 da tarde. Pelas janelas do escritório, pude vê-los conversando animadamente, sua linguagem corporal sugerindo uma intimidade que ia muito além da colaboração profissional. Mas, à medida que observei por mais tempo, algo mais emergiu, algo que gelou meu sangue. Miguel não era o sedutor confiante que eu imaginara. Ele parecia cansado, estressado, até mesmo assustado. Quando Jéssica colocou a mão em seu braço, ele não se inclinou para o toque. Ele se enrijeceu, como se o afeto dela carregasse algum tipo de ameaça. Quando ela riu de algo que ele disse, o sorriso dele não chegou aos olhos. Este não era um homem desfrutando de um caso. Este era um homem preso por algo que ele não entendia completamente. Fiquei naquele estacionamento por 3 horas, tirando fotos com a lente teleobjetiva que Carolina me emprestou, documentando interações que contavam uma história muito diferente da que eu estava supondo. Quando Jéssica finalmente foi embora, Miguel sentou-se sozinho em sua mesa por mais 1 hora, com a cabeça entre as mãos, parecendo um homem tentando resolver um problema sem boas soluções. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde o desastre de seu aniversário. Liguei para o número do escritório de Miguel, sabendo que ele costumava trabalhar até tarde e esperando pegá-lo quando Jéssica não estivesse por perto para influenciar o que ele dizia. Construtora Morrison. Sua voz soava exausta. Miguel é sua mãe. Por favor, não desligue. Houve uma longa pausa, e eu podia ouvi-lo respirar do outro lado da linha. Quando ele finalmente falou, sua voz estava diferente do que estivera nas últimas semanas. Menos raivosa, mais assustada. Mãe, não posso falar com você. Você sabe que não posso. Miguel, eu sei sobre a Jéssica. Sei sobre a família dela. Sei sobre o padrão de acidentes e pagamentos de seguro. E sei que você está em perigo. Outra pausa, mais longa desta vez. Do que você está falando? A morte do seu pai não foi um acidente, Miguel. A mãe da Jéssica estava envolvida com seu pai antes de ele morrer. E agora a Jéssica está com você. O mesmo padrão, 35 anos depois. Mãe, você está me assustando. Você está falando como... Sua voz sumiu. Como o quê? Como uma velha louca? Miguel, preciso que você me escute. Escute de verdade. A Jéssica te pediu para aumentar seu seguro de vida recentemente? Ela sugeriu alguma mudança no seu testamento? Ela tem cozinhado para você? Te trazido bebidas? Qualquer coisa que possa explicar por que você tem se sentido cansado ou sem equilíbrio ultimamente? O silêncio que se seguiu durou tanto tempo que pensei que ele tinha desligado. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Como você sabia sobre o seguro? Meu coração se partiu e acelerou simultaneamente. Porque é o que eles fazem, Miguel. É o que a família da Jéssica faz há décadas. Eles encontram homens de sucesso, os fazem se apaixonar e então arranjam acidentes que parecem naturais, mas não são. Mãe, isso é loucura. Você está falando de assassinato. Sim, estou. E se você não se afastar de Jéssica Medeiros, você será a próxima vítima deles. Ouvi movimento do lado dele da linha, passos, uma porta se fechando. Quando ele falou novamente, sua voz estava abafada, como se ele estivesse escondido em um armário ou banheiro. Ela tem as chaves de tudo, disse ele de repente. Meu escritório, minha casa, meu caminhão. Ela disse que queria ajudar com a papelada do negócio, mas tem mexido nos meus arquivos quando não estou aqui. E a coisa do seguro? Ela disse que deveríamos aumentar a apólice por causa do bebê chegando. Fez parecer romântico, como se estivesse pensando no nosso futuro. Miguel, onde ela está agora? Com a Juliana. Ela se ofereceu para levar a Juliana para comprar coisas para o bebê. Disse que elas deveriam criar um laço como irmãs. Elas saíram há horas. O terror percorreu minhas veias como água gelada. Ligue para a Juliana. Agora mesmo. Diga a ela para se afastar da Jéssica imediatamente. Mãe, eu não posso simplesmente... Miguel, ligue para sua esposa agora mesmo e diga a ela para ir a um lugar público com muita gente. Não explique o porquê.
Apenas a afaste da Jéssica. Ouvi o discar. Ouvi o telefone chamar e chamar antes de cair na caixa postal. Ela não está atendendo, disse ele. E pude ouvir o pânico começando a crescer em sua voz. Tente de novo. Continue tentando. E Miguel, me encontre na delegacia da Rua 7 de Setembro. Traga qualquer papelada que a Jéssica tenha manuseado. Quaisquer documentos que ela te pediu para assinar. Qualquer coisa que ela tenha tocado. Vamos acabar com isso esta noite. Mas, mãe, e se você estiver errada? E se a Jéssica realmente me ama e você está apenas... Então eu vou parecer uma tola e você pode me internar em uma clínica psiquiátrica. Mas se eu estiver certa, Miguel, se eu estiver certa, então a Juliana e seu bebê estão em perigo neste exato momento. Depois que desliguei, sentei-me no meu carro por um momento, olhando para o meu telefone e rezando para não ser tarde demais. Então, liguei o motor e dirigi em direção à delegacia, ligando para Carolina Pontes no caminho. Carolina, é a Laura. Acho que a Jéssica vai agir esta noite. O Miguel não consegue falar com a Juliana, e a Jéssica está com ela há horas. Já estou um passo à frente, disse Carolina, sua voz tensa. Estou monitorando os cartões de crédito da Jéssica. Ela usou há 20 minutos para comprar uma grande quantidade de soníferos de venda livre em uma farmácia do outro lado da cidade. Muito mais do que qualquer pessoa precisaria para uso pessoal. Onde? Na farmácia São Lucas, na Rua das Palmeiras. Mas, Laura, também acabei de receber uma ligação de um hospital no município vizinho. Uma jovem grávida foi trazida inconsciente após um acidente de carro. O carro saiu da estrada sem motivo aparente. A mulher está viva, mas por um fio. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Juliana? Ainda não sei. Mas, Laura? O carro estava registrado em nome de Jéssica Medeiros. Pisei fundo no acelerador, correndo em direção a um confronto que eu deveria ter iniciado semanas atrás. À distância, pude ver a caminhonete de Miguel entrando no estacionamento da delegacia. E eu sabia que o que quer que acontecesse a seguir determinaria se eu salvaria minha família ou a perderia para sempre. Mas, pela primeira vez em meses, eu não tinha medo do resultado. Eu estava pronta para o que viesse. A recepção da delegacia parecia um campo de batalha, onde todas as mentiras dos últimos meses finalmente encontrariam a verdade que eu vinha carregando sozinha. Miguel já estava lá quando cheguei, andando de um lado para o outro com um envelope pardo nas mãos, seu rosto pálido com uma mistura de medo e uma compreensão que começava a surgir. Quando ele me viu entrar pelas portas de vidro, algo se quebrou em sua expressão. Não raiva desta vez, mas um alívio desesperado por alguém finalmente entender o perigo que ele estava cego demais para ver. Mãe, disse ele. E foi a primeira vez em semanas que essa palavra soou como amor em vez de acusação. O telefone da Juliana ainda vai direto para a caixa postal. Estou ligando há 40 minutos. A detetive Ana Tanaka ouviu nossa história com o tipo de ceticismo profissional que me fez agradecer por Carolina Pontes já estar a caminho com a documentação. Miguel espalhou seus papéis sobre a mesa dela. Documentos de seguro, contratos comerciais, formulários financeiros que Jéssica o estava ajudando a organizar. Ela tem se mostrado muito interessada nos meus bens, disse Miguel, sua voz vazia de compreensão. A casa, a empresa, minhas contas de aposentadoria. Ela disse que era porque queria garantir que a Juliana e o bebê estivessem protegidos se algo acontecesse comigo. A detetive Tanaka pegou um dos documentos, estudando a caligrafia de Jéssica nas margens. E o senhor disse que sua mãe tem preocupações sobre o histórico familiar da senhorita Medeiros? Antes que eu pudesse responder, Carolina Pontes irrompeu pelas portas da delegacia, carregando 2 grandes caixas de arquivos e um notebook. Detetive Tanaka, sou Carolina Pontes, investigadora de seguros. Acredito que conversamos por telefone sobre o caso Medeiros. O que se seguiu foi a hora mais justificadora e aterrorizante da minha vida. Carolina espalhou suas evidências por 3 mesas, registros financeiros, certidões de óbito, pagamentos de seguros e o mais condenatório de tudo, um padrão que conectava 7 mortes suspeitas ao longo de 15 anos.
Todos homens que estiveram envolvidos com mulheres ligadas à família Medeiros. Todas as mortes consideradas acidentais. Todas resultando em pagamentos substanciais de seguro que, de alguma forma, encontravam seu caminho para contas no exterior, controladas por Ricardo Medeiros. A morte do seu pai, disse Carolina a Miguel, apontando para uma pasta grossa, mostrou vestígios de diazepam na corrente sanguínea dele. Apenas o suficiente para afetar seu equilíbrio e coordenação, mas não o bastante para causar um comprometimento óbvio. O mesmo coquetel de drogas apareceu em outros 4 casos. Miguel encarou o laudo toxicológico, e eu observei 35 anos de crenças desmoronarem em sua mente. Mas ele caiu de um andame. Foi um acidente de trabalho. Um andaime que havia sido adulterado, continuou Carolina. Parafusos afrouxados apenas o suficiente para cederem sob estresse. Seu pai foi drogado, desorientado e depois colocado em uma situação projetada para parecer negligência no local de trabalho. A detetive Tanaka já estava em seu rádio, despachando viaturas para procurar o carro de Jéssica e emitindo um alerta de busca para Juliana. Mas eu podia ver em sua expressão que todos compartilhávamos o mesmo terrível medo. Se Jéssica tivesse seguido o padrão de sua família, Juliana poderia já estar além de qualquer ajuda. Tem outra coisa, disse Carolina, sua voz suave, mas urgente. Rastreamos os movimentos de Jéssica nos últimos 6 meses. Ela tem aprendido sistematicamente as rotinas da Juliana, fazendo amizade com ela, ganhando sua confiança. Os cartões de crédito da Juliana mostram almoços regulares, passeios de compras, idas a spas. Jéssica tem estudado seu alvo por meses. O telefone de Miguel tocou, e todos nós congelamos enquanto ele olhava para o identificador de chamadas. É a Jéssica, ele sussurrou. Atenda, disse a detetive Tanaka, gesticulando para que seus colegas começassem a rastrear a ligação. Haja normalmente. Não deixe que ela saiba que a descobrimos. A mão de Miguel tremia ao apertar o botão de atender. Jéssica, onde você está? Tenho tentado falar com a Juliana. Ah, Miguel, graças a Deus. A voz de Jéssica soou claramente pelo telefone, doce, preocupada e absolutamente convincente. A Juliana começou a sentir tontura enquanto estávamos fazendo compras. Acho que pode ser algo relacionado à gravidez, mas fiquei assustada e decidi levá-la ao hospital. Estamos no Hospital Santa Maria agora. Ela está bem? Posso falar com ela? Ela está descansando. O médico disse que ela só precisa de soro e monitoramento. Por que você não nos encontra aqui? Traga a bolsa de pernoite dela, caso eles queiram mantê-la em observação. A detetive Tanaka já estava sinalizando para seus oficiais, mas eu agarrei o braço de Miguel antes que ele pudesse concordar com o pedido de Jéssica. Pergunte em qual quarto, sussurrei. Peça para ela colocar a Juliana no telefone. Em qual quarto vocês estão? Perguntou Miguel. E posso apenas dizer oi para a Juliana? Sei que ela vai querer ouvir minha voz. Houve uma pausa. Apenas o tempo suficiente para confirmar o que todos nós suspeitávamos. Ela está com o médico agora. Quarto 314. Apenas venha rápido, tá? Estou tão preocupada com ela. A detetive Tanaka já estava coordenando com o hospital. E, em minutos, tivemos a confirmação de que Juliana Morrison não era paciente no Hospital Santa Maria. Mais importante, as câmeras de segurança no estacionamento do shopping center haviam capturado imagens de Juliana desmaiando ao lado do carro de Jéssica às 15h47. Jéssica foi vista carregando o corpo inconsciente de Juliana para dentro de seu veículo. Ela está com ela, disse Miguel. E a devastação em sua voz me lembrou o garotinho assustado que corria para o meu quarto durante as tempestades. Ela está com minha esposa e meu bebê. Mas Carolina estava estudando a tela de seu notebook com crescente entusiasmo. Miguel, a Jéssica sabe sobre o rastreador GPS nos seus caminhões da construtora? O quê? Não, porque ela... Espere. Os olhos de Miguel se arregalaram. Ela pegou meu caminhão emprestado na semana passada. Disse que o carro dela estava na oficina e que precisava pegar algo pesado para o escritório. Os dedos de Carolina voaram sobre o teclado. Ela instalou um rastreador. Mas isso significa...
Ela olhou para cima com o primeiro sorriso genuíno que eu via em alguém em semanas. Isso significa que podemos encontrá-la. Os 20 minutos seguintes pareceram os mais longos da minha vida. Observamos o sinal do GPS na tela de Carolina, seguindo a rota de Jéssica por estradas secundárias até um complexo de armazéns abandonados 30 quilômetros fora da cidade. A detetive Tanaka coordenou com as equipes de emergência enquanto Miguel ligava para os pais de Juliana e eu tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. "Mãe", disse Miguel de repente, estendendo a mão para a minha. "Eu sinto muito. Por tudo que você tentou me dizer, tudo que tentou nos avisar. Eu deveria ter escutado. Eu deveria ter confiado em você." Apertei seus dedos, sentindo os calos de anos de trabalho na construção civil, lembrando de quando aquelas mãos eram pequenas o suficiente para caberem completamente nas minhas. Você estava protegendo sua família da única maneira que sabia. É isso que homens de bem fazem. Mas você também estava nos protegendo. E eu fiz de você a inimiga em vez de ouvir o que estava tentando dizer. Miguel, podemos falar sobre perdão mais tarde. Agora, precisamos nos concentrar em trazer a Juliana e o bebê para casa em segurança. A detetive Tanaka se aproximou de nós, seu rádio chiando com atualizações das equipes de campo. Nós cercamos o complexo de armazéns. Imagem térmica mostra 2 pessoas lá dentro. Uma se movendo, uma parada. Estamos entrando. O que se seguiu foi a hora mais longa da minha vida. Miguel e eu sentamos naquela delegacia, de mãos dadas como não fazíamos desde que ele era criança, esperando por notícias que determinariam se nossa família sobreviveria a esse pesadelo intacta. Quando o rádio da detetive Tanaka finalmente chiou com as palavras "suspeito sob custódia, vítima consciente e responsiva", Miguel desabou completamente. Não as lágrimas de raiva de um homem que foi traído, mas os soluços de alívio de um pai que quase perdeu tudo. Juliana foi levada às pressas para o hospital, desidratada e drogada, mas viva. Os batimentos cardíacos do bebê estavam fortes. Jéssica Medeiros foi presa junto com 2 cúmplices que estavam preparando o que os investigadores determinaram mais tarde ter sido planejado como um trágico acidente de carro envolvendo uma mulher grávida, que teria saído da estrada em um local isolado no escuro. Enquanto dirigíamos para o hospital, Miguel ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. "Mãe, como você soube? Como você viu o que eu não conseguia ver?" Pensei em todas as maneiras que eu poderia responder a essa pergunta. Eu poderia falar sobre experiência, sobre reconhecer padrões, sobre a sabedoria que vem de sobreviver à traição. Mas no final, a verdade era mais simples do que isso. "Porque eu sou sua mãe", eu disse. E às vezes essa é a única qualificação que você precisa para ver o perigo se aproximando e lutar com todas as suas forças para proteger as pessoas que você ama. Naquela noite, sentada no quarto do hospital de Juliana, enquanto ela dormia em segurança e o bebê chutava forte contra sua barriga, finalmente entendi que algumas lutas valem tudo o que custam. Algumas verdades valem a pena ser ditas, mesmo quando ninguém quer ouvi-las. E às vezes, estar certa é menos importante do que ser corajosa o suficiente para ficar sozinha, até que o mundo alcance o que você sabia o tempo todo. 3 meses depois, eu estava no mesmo hospital onde este pesadelo quase terminou em tragédia. Mas desta vez eu estava segurando minha neta. Juliana fez questão de chamá-la de Graça. "Por quê?", ela disse, olhando para mim com lágrimas nos olhos. "Sua graça salvou todas as nossas vidas." O bebê era perfeito. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, e os olhos escuros mais lindos que pareciam olhar através de você até sua alma. Enquanto eu a segurava, não pude deixar de pensar em quão perto chegamos de perdê-la antes que ela tivesse a chance de respirar pela primeira vez. Os últimos 3 meses foram um turbilhão de processos judiciais, terapia familiar e o trabalho lento e cuidadoso de reconstruir a confiança que havia sido estilhaçada por mentiras e mal-entendidos. Jéssica Medeiros e seus cúmplices estavam enfrentando múltiplas acusações de tentativa de homicídio, fraude de seguros e formação de quadrilha.
A investigação havia descoberto uma rede de crimes que abrangia 2 décadas, com vítimas em 4 estados. Mas mais do que a justiça legal, o que importava para mim era a cura que havia acontecido dentro da nossa própria família. Miguel voltou para casa com Juliana no último mês de sua gravidez, incapaz de suportar a ideia de estar em qualquer lugar que Jéssica pudesse ter contaminado com sua presença. Ele passou semanas vasculhando a casa deles com uma detetive, identificando tudo o que Jéssica havia tocado, todos os documentos que ela havia visto, todos os planos que ela estava fazendo para sua destruição. Ela tinha tudo mapeado, ele me disse em uma tarde enquanto estávamos sentados no quarto do hospital de Juliana, esperando o parto progredir. Até os mínimos detalhes de como o acidente aconteceria, onde meu caminhão seria encontrado, qual história ela contaria sobre tentar me salvar. Ela até tinha arranjos funerários planejados. A profundidade da manipulação de Jéssica havia sido chocante. Ela vinha drogando Miguel por meses com pequenas doses de sedativos que o deixavam cansado, confuso e mais suscetível à sua influência. Ela o isolou de sua família, convencendo-o de que eu estava ficando instável e com inveja da felicidade deles. Ela até contratou a mulher que estava se passando por mim pela cidade, fazendo minha família acreditar que eu os estava assediando quando eu estava simplesmente tentando protegê-los. Mãe, disse Miguel naquele dia, sua voz ainda pesada de culpa. Eu não sei como pedir desculpas pelo que te fiz passar, pelas coisas que eu disse, pela forma como te tratei, por não acreditar em você quando você era a única pessoa que conseguia ver a verdade. Eu estendi a mão e peguei a dele, esses dedos fortes que aprenderam a construir coisas bonitas a partir de materiais brutos, assim como o homem que ele se tornou apesar de tudo que tentou destruí-lo. Miguel, você não pede desculpas por ter sido manipulado por uma predadora profissional. Você não pede desculpas por tentar proteger sua esposa e seu filho da melhor maneira que sabia. Você pede desculpas por erros, não por ser humano. Juliana foi a mais generosa em seu perdão, embora também tenha sido a mais traumatizada pela experiência. Os médicos disseram que mais 1 hora sob a custódia de Jéssica teria resultado em danos permanentes tanto para ela quanto para o bebê. Os sedativos que Jéssica usou foram especificamente escolhidos para causar o que pareceria ser complicações naturais na gravidez. Um aborto que poderia ser atribuído a estresse ou fatores genéticos. Laura, disse Juliana para mim em uma noite enquanto preparávamos o quarto do bebê juntas, pendurando o móbile que havia sido destinado a Miguel 32 anos atrás, eu te devo um pedido de desculpas que é maior do que qualquer coisa que eu saiba expressar. Você tentou me avisar, e eu escolhi acreditar que sabia o que era melhor. Escolhi confiar em alguém que estava planejando matar meu bebê, em vez de confiar na mulher que já havia provado que morreria para proteger esta família. Juliana, você confiou no seu marido. É isso que as esposas devem fazer. Jéssica era muito boa no que fazia. Ela vinha praticando por anos. Mas Juliana balançou a cabeça, suas mãos repousando protetoramente em sua barriga. Não, foi mais do que isso. Eu queria acreditar que você estava errada porque era mais fácil do que encarar a possibilidade de que minha vida não era tão perfeita quanto eu queria que fosse. Eu queria acreditar que você era apenas uma velha amarga, em vez de reconhecer que você tinha uma sabedoria de que eu precisava. A conversa que se seguiu foi uma das mais curativas de toda a minha vida. Juliana me contou sobre crescer com uma mãe que nunca a avisou sobre nada, que a enviou para o mundo acreditando que amor e boas intenções eram suficientes para protegê-la de pessoas com más intenções. Ela me contou sobre se sentir perdida quando se mudou para nossa cidade, sobre o quanto ela desesperadamente queria uma figura materna, mas era orgulhosa demais para admitir que precisava de orientação. Acho que parte de mim sentia ressentimento de você, porque você via o perigo que eu não conseguia ver, e isso me fazia sentir estúpida e ingênua. Ela admitiu. Era mais fácil ficar com raiva de você do que admitir que eu não sabia como proteger a mim mesma ou ao meu bebê. Agora, segurando a pequena Graça em meus braços enquanto Juliana dormia tranquilamente e Miguel cochilava na cadeira ao lado de sua cama, refleti sobre as lições que essa terrível experiência nos ensinou a todos.
Não apenas sobre reconhecer predadores ou confiar em nossos instintos, mas sobre a diferença entre proteger as pessoas e controlá-las, entre falar a verdade e manter a paz. A detetive Tanaka parou por lá naquela noite para nos dar a atualização final sobre o caso de Jéssica. As evidências que Carolina Pontes havia reunido, combinadas com o que havíamos descoberto, foram suficientes para conectar Jéssica a toda a empreitada criminosa de sua família. Ricardo Medeiros havia sido preso em sua casa na Flórida, onde os investigadores encontraram arquivos detalhados sobre dezenas de vítimas em potencial que remontavam a 20 anos. O caso do seu pai foi oficialmente reclassificado como homicídio. A detetive Tanaka disse a Miguel. A mãe de Jéssica, Diana Medeiros, morreu há 5 anos, mas encontramos os diários dela detalhando exatamente como a morte do seu pai foi planejada e executada. Você pode nunca conseguir justiça criminal por ele, já que os principais perpetradores estão mortos, mas você tem a verdade agora. A verdade. Era um presente estranho depois de 35 anos protegendo meus filhos de realidades dolorosas. Mas eu havia aprendido que a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor do que as mentiras que as pessoas contam a si mesmas para evitar o desconforto. Uma semana depois de Graça nascer, Miguel e Juliana fizeram uma pequena comemoração em sua casa. Não exatamente uma festa, mas uma reunião das pessoas que mais importavam. Sara voou de Salvador com sua família. Davi subiu da capital com seu companheiro. Os pais de Juliana vieram junto com Carolina Pontes, a detetive Tanaka e até Dona Marlene, a vizinha, que passou semanas trazendo travessas de comida e bilhetes de desculpas depois de saber o que realmente estava acontecendo. Enquanto eu estava sentada à mesa de jantar deles, a mesma mesa da qual fui proibida de participar das comemorações de aniversário apenas meses antes, fui atingida por como tudo parecia diferente. Não apenas porque o perigo havia acabado, mas porque todos nós havíamos aprendido algo sobre a diferença entre amor condicional e incondicional. Eu quero dizer uma coisa, anunciou Miguel, levantando-se com um copo de espumante sem álcool. 3 meses atrás, eu pensei que sabia quem eram as pessoas boas e as pessoas ruins na minha vida. Eu pensei que sabia quem merecia minha confiança e quem merecia minha suspeita. Eu estava errado sobre quase tudo. Ele olhou diretamente para mim, seus olhos brilhando com lágrimas que não tinham nada a ver com tristeza. Mãe, você passou meses tentando salvar minha vida enquanto eu te tratava como uma inimiga. Você sofreu com acusações, isolamento e rejeição, e nunca parou de lutar pela nossa família. Eu nunca, jamais vou esquecer isso pelo resto da minha vida. Juliana se levantou ao lado dele, ainda se movendo com cuidado após o parto, mas radiante de alegria e alívio. Laura, eu quero que a Graça cresça sabendo que a avó dela é a mulher mais forte, corajosa e persistente que eu já conheci. Eu quero que ela saiba que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer a alguém uma verdade que ele não quer ouvir. À medida que a noite terminava e nossa família se dispersava gradualmente para suas respectivas casas, me encontrei sozinha com Miguel em sua cozinha, lavando a louça enquanto Juliana alimentava o bebê lá em cima. Mãe, disse ele baixinho, eu fico pensando em todos os anos em que o pai esteve fora, e como você nunca disse nada de ruim sobre ele. Mesmo depois que você descobriu que ele estava planejando nos deixar, você nos deixou acreditar que ele era um herói que morreu sustentando nossa família. Eu sequei um prato lentamente, pensando em como responder. Miguel, os filhos precisam poder amar seus pais, mesmo quando esses pais são falhos. Seu pai fez escolhas terríveis, mas ele também me deu 3 filhos lindos que se tornaram adultos incríveis. Eu queria que você conhecesse as melhores partes dele, não apenas as piores. Mas guardar segredos quase me matou. Não, eu disse com firmeza. Guardar segredos de crianças para proteger sua inocência é diferente de guardar segredos de adultos para permitir sua destruição. A família de Jéssica usou segredos como armas. Eu os usei como escudos. A intenção importa. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: eu quero ser o tipo de pai que protege a Graça sem mentir para ela.
O tipo de homem que escuta quando as pessoas que o amam tentam avisá-lo sobre o perigo. Você já é esse homem, eu disse a ele. Você aprendeu com seus erros. É isso que pessoas de bem fazem. Mais tarde naquela noite, dirigindo para minha casa que não parecia mais vazia, pensei em como esta história poderia ter terminado de maneira diferente. Se eu tivesse ficado quieta para preservar a paz. Se eu tivesse escolhido meu próprio conforto em vez da segurança da minha família. Se eu tivesse deixado o medo de estar errada silenciar a voz que sabia, absolutamente sabia, que algo terrível estava prestes a acontecer. Ao entrar na minha garagem, notei um pacote na minha porta. Dentro havia um álbum de fotos que Juliana havia montado. Fotos da primeira semana de vida de Graça, imagens de nossa família reunida e inteira. E na última página, uma foto minha segurando o bebê com uma nota na caligrafia de Juliana. Para a mulher que nos ensinou que o amor às vezes se parece com perturbação, e a coragem às vezes se parece com teimosia. Obrigada por nunca desistir de nós, mesmo quando desistimos de você. Sentei-me na minha sala naquela noite, olhando aquelas fotos e pensando na mulher que eu era 3 meses atrás. Quebrada, rejeitada, duvidando da minha própria sanidade. Então pensei na mulher que eu me tornei. Alguém que aprendeu que estar certa nem sempre é confortável, mas é sempre necessário quando vidas estão em jogo. Às vezes, o maior presente que você pode dar à sua família é se recusar a deixá-los cometer os mesmos erros que um dia destruíram você. Às vezes, o amor se parece com ficar sozinha na verdade, até que todos os outros encontrem a coragem de se juntar a você ali. Eu aprendi que, aos 67 anos, nunca é tarde demais para descobrir exatamente o quão forte você realmente é, e que a voz que sussurra avisos na escuridão, a voz que as pessoas descartam como paranoia, amargura ou intromissão, é às vezes a única coisa entre as pessoas que você ama e a destruição completa. Graça dormiu pacificamente em seu berço naquela noite, protegida por 3 gerações de mulheres que aprenderam que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível às mentiras, por mais confortáveis que sejam. E eu dormi em paz também, sabendo que finalmente havia ensinado à minha família a lição mais importante que eu já aprendera: que o silêncio diante do perigo não é paz, é rendição.